contou metade dos pontos, tem 28 pontos e meio, com Nick Lauda em segundo com 18 pontos, com René Arnoux em terceiro com 14 pontos e meio. São esses os principais pilotos na classificação do Campeonato Mundial depois de 6 etapas. Aí você vai vendo imagens do carro de Nelson Piquet, ele já está dentro do seu carro. Isto porque Piquet treinou de forma sensacional nos 2 dias e tem direito a largar na pole position deste Grande Prêmio do Canadá. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Vamos acompanhar, vamos torcer muito por um início de reação de Nelson Piquet e pela confirmação da ótima fase de Ayrton Senna, que também treinou muito bem e larga na 9ª posição, a sua melhor posição de largada desde que ele começou a correr em Fórmula 1. Aí nós estamos vendo os pilotos da Ferrari, René Arnoux e Michele Alboreto, que largam juntos. Alboreto é o 6º e René Arnoux é o 5º colocado. Eles estão na 3ª fila do grid de largada que nós vamos conhecer daqui a pouco. Muitas emoções, portanto. Daqui a pouco, ao vivo, aqui de Montreal, Canadá. Daqui a pouco estaremos de volta. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Visual de toda a Fórmula 1. E aí, Ayrton Senna? Repare como ele já começa a aparecer, a surgir, as câmeras de televisão começam a procurar Ayrton Senna, que realmente se transformou em uma grande atração da Fórmula 1, depois de sua magnífica performance, com o 2º lugar alcançado no Grande Prêmio de Mônaco, a última prova disputada neste campeonato. Nós estamos no início da temporada americana, começa aqui pelo Canadá, serão 3 corridas, Montreal, Detroit e Dallas. A Fórmula 1 fica 1 mês, portanto, na América do Norte. Daqui a pouco nós teremos a volta de apresentação e os pilotos vão partir para a primeira das curvas das 70 voltas que formam o Grande Prêmio do Canadá em 1984. E uma coincidência, quem sabe, até um aviso do que possa acontecer. Nelson Piquet não tem nenhum ponto no campeonato, mas larga na pole position. René Arnoux chegou ao Canadá nesta mesma época do ano, em 1983, sem ter marcado praticamente nada no campeonato. Veio, largou na pole position, venceu o Grande Prêmio do Canadá e iniciou uma grande reação que lhe permitiu chegar disputando o título na última prova na África do Sul. Quem sabe Piquet não começa aqui sua reação, exemplo do que aconteceu com René Arnoux no Grande Prêmio do Canadá de 83. Aí está Nelson Piquet, ele larga na pole position. Vamos agora rever os principais momentos do Grande Prêmio do Canadá em 1983. Bem, aí nós acompanhamos os principais momentos do Grande Prêmio do Canadá em 1983. E aí estamos vendo o grande líder do campeonato em 1984, Alain Prost. Ele larga bem, larga na primeira fila. Por falar nisso, vamos conferir o grid de largada em suas principais posições. Vamos lá, vamos ver as principais posições de largada para este ano. A pole position é de Nelson Piquet, 1:25:44. A seu lado na primeira fila, Alain Prost, 1:26:19. Terceira posição é de Hélio De Angelis, 1:26:30. A quarta posição é de Derek Warwick, 1:26:42. A quinta posição é de René Arnoux, 1:26:54. A sexta posição é de Michele Alboreto, 1:26:76. E Ayrton Senna larga na 9ª posição, 1:27:44. Eu repito que esta é a melhor posição de largada de Ayrton Senna desde que ele começou na Fórmula 1 este ano no Grande Prêmio do Brasil. Tem tudo, portanto, para fazer uma grande corrida. Aí, imagens aéreas, o lindo visual da Ilha de Notre Dame, o lindo visual do circuito Gilles Villeneuve. É a 7ª prova do campeonato. A liderança de Prost, tentativa de reação de Piquet e expectativa de uma grande corrida de Ayrton Senna. Reginaldo Leme, a sua primeira análise, a sua primeira participação, a sua expectativa para este Grande Prêmio do Canadá em 84. Bom dia, amigo da Globo. A expectativa é das melhores. O Piquet está bem, com o carro muito bem. O radiador de óleo agora no pico dianteiro do carro, para que o motor não quebre por aquele problema de superaquecimento que vem prejudicando o Piquet desde o início do campeonato. É uma nova chance, uma nova esperança de uma reação que ainda está em tempo. É verdade que o Prost tem 28,5 pontos no campeonato, mas foram disputadas 6 corridas, faltam ainda, contando com a de hoje, faltam 10 e tem muito tempo ainda, matematicamente, muita chance para o Piquet poder, inclusive, lutar por um campeonato, por mais um título mundial. Piquet largando na frente, do jeito que gosta.
Prost do lado, um piloto cuidadoso, na largada tudo bem, mas o Piquet estava preocupado com uma faixa, aí estava Ayrton Senna, a faixa pintada no ponto da largada, que segundo ele ensaiou a largada e disse que realmente derrapa bastante. Atrás, Hélio de Ângelis com o carro Lotus, que foi um dos melhores carros no treino, foi o melhor com motor Renault. O Hélio fez o terceiro tempo, Nigel Mansell o sétimo. Depois, Derek Warwick ao lado de Hélio de Ângelis, que é o único piloto da Renault nessa corrida, uma vez que o Patrick também realmente não deu para correr, em consequência da fissura que ele sofreu no acidente na largada do Grande Prêmio de Mônaco. E na terceira fila, exatamente como em Monte Carlo, duas Ferrari na mesma fila. Os dois pilotos precisando mostrar serviço, o Alboreto e o Arnoux, porque a Ferrari realmente não está muito bem. Lauda foi bem inferior a Prost nos treinos, só fez o 8º tempo, mas é um piloto em condições de lutar até por uma vitória nessa corrida. Os carros saem agora para a volta de aquecimento. E na 9ª posição, quinta fila, Ayrton Senna, como disse o Galvão, a melhor posição que ele conseguiu até hoje, desde que começou em Fórmula 1. O que esperar de Ayrton? Uma outra atuação como a de Monte Carlo? Não dá, é cedo ainda, mas já se pode realmente esperar muito mais. Ele é hoje um homem muito mais confiante dentro da Fórmula 1 e até mesmo já espera mais de si. A prova disso é que o resultado excepcional que ele conseguiu no treino não o satisfez. Ele conseguiu o 9º tempo, mas acha que poderia conseguir muito mais e, aliás, as equipes têm um sistema de intertempo que medem a volta do piloto durante a volta toda. E por esse intertempo, realmente, se o Ayrton não errasse, porque entrou muito forte na última curva do circuito, segundo o pessoal da equipe, ele estaria largando hoje na segunda fila, e isso já é um resultado. Se o 9º tempo já é excepcional, você imagine ele conseguir largar na segunda fila. Vamos então à 7ª prova do campeonato, um campeonato que tem 16. Vamos esperar mais uma grande atuação de Ayrton Senna, isso é seguro, isso é certo, você pode esperar. E quem sabe uma vitória de Nelson Piquet iniciando uma reação no campeonato. Aí vocês tiveram, portanto, a primeira participação de Reginaldo Leme, nos trazendo as novidades, fazendo um balanço daquilo que pode ser o Grande Prêmio do Canadá em 1984. Vamos acompanhando as várias curvas, uma sequência muito grande de curvas no circuito Gilles Villeneuve, na ilha de Notre-Dame, em Montreal. É um circuito de média-baixa. Reparem que a média horária de Nelson Piquet, quando ele conquistou a pole position, 185 km por hora. Isso quer dizer que os carros vão rodar abaixo de 180 km por hora quando partirem para a corrida. É um circuito misto, tem algumas partes de alta velocidade, como a parte da frente do box, mas depois uma série de curvas fechadas, um hairpin, um S, uma curva do grampo, que é uma curva quase de 360 graus, e isso pode inclusive favorecer o estilo de direção de Ayrton Senna e as características de seu carro, um carro curto entre eixos, um carro rápido e ligeiro nessas curvas de baixa. E o Nelson Piquet, que está muito animado realmente por largar na pole position e por acreditar que agora vai. Vamos ver e vamos acompanhar. Apenas um detalhe a mais, Reginaldo, inclusive para que o amigo do Brasil tome nota e guarde. O Ayrton me dizia ontem depois dos treinos, este circuito consome muito mais combustível do que os outros. Dizia o Ayrton, tenho medo de não ter gasolina para chegar ao final. Eu que normalmente não tenho problemas de gasolina. Imagina os carros com motor Renault, por exemplo, Lotus, a própria Renault, e também a Williams, que tem tido problemas de gasolina. É um problema a mais nas 70 voltas do Grande Prêmio do Canadá. Aí vem eles, se colocando para as posições definitivas do grid de largada. Vai subir o ronco dos motores. Vai pintar a luz vermelha. Vamos para a primeira curva da primeira das 70 voltas do Grande Prêmio do Canadá em 84. Derek Ongaro vai autorizar a partida. Nelson Piquet por dentro tem a preferência da primeira curva. Alan Prost a seu lado na primeira fila. Com De Angelis e Warwick, aí vem eles. Piquet ficou, não largou tão bem. Prost vai assumir a ponta. De Angelis forçou, Piquet vai sustentando a segunda posição. De Angelis em terceiro, Alboreto em quarto, René Arnoux em quinto. Ayrton largou forte, vem na balada, vem brigando. Aí passando, Mansell. A liderança de Prost, mas Piquet já vai para cima dele, repare. Aí o Ayrton
Fica logo atrás de Niclauda e tem André de César esforçando a seu lado. Para a primeira série de S's. Piquet força muito, já vem colado em cima de Prost. Já vai tentando posição de ultrapassagem. Botou por dentro, vai forçando. A posição é dele, assume a ponta Nelson Piquet. Saiu com força, saiu com vontade, assume a ponta Nelson Piquet. Prost é o segundo, Hélio de Ângeles em terceiro. Aí Piquet, Prost, de Ângeles, Alboreto, Arnoux são os 5 primeiros colocados. O Prost largou melhor, mas o Piquet imediatamente foi buscar a ponta. Nelson Piquet, Prost, de Ângeles, Alboreto, depois Arnoux. São os 5 primeiros colocados. Depois vem Nigel Mansell na 6ª posição. Aí pela primeira vez no grampo, repare a curva. Praticamente invertendo a posição. Aí Piquet para completar a primeira volta. Vamos marcar a posição de Ayrton Senna. Passa em 9º lugar Ayrton Senna, confirmando a sua 9ª posição. Nelson Piquet é o líder com Prost em segundo. Aí você vê Alboreto em terceiro, Arnoux em quarto, De Ângeles em quinto. Depois Warwick em sexto, Mansell em sétimo, Niki Lauda em oitavo, Ayrton Senna em nono. Nelson Piquet e Prost, segunda das 70 voltas. O Piquet passou, assumiu a ponta, ele forçou muito em cima do Prost, mas não consegue abrir. O Prost vem ali mantendo a distância. E os dois já começam a abrir um pouquinho do Alboreto, repare. Aí o Alboreto. Aí os dois ponteiros. Aí pintando uma briga muito bonita entre o líder do campeonato, Alain Prost, e Nelson Piquet, que vem para tudo nessa corrida, nesse Grande Prêmio do Canadá. Diferença entre os dois na primeira volta, 6 décimos. Aí estão eles mais uma vez na curva do grampo. Contornando essa curva eles entram pela reta do box. O Ayrton está espremido por ali. Aí tentando ganhar posição. Vai brigando com o Nigel Mansell para assumir a 8ª posição. É que o Lauda passou o Mansell e o Ayrton também já veio para cima do Mansell. Está confirmando o Ayrton na 8ª posição à frente de Nigel Mansell. E a 4 décimos de Niki Lauda. E que abriu um pouco. Na parte veloz do circuito, exatamente, da curva do grampo, onde ele pega a reta do box, acelera fundo. Existe uma curva tomada à direita, mas que é tomada flat, sem aliviar o acelerador, de pé embaixo, de pé no fundo. Ali na parte mais veloz, o Piquet conseguiu realmente abrir em cima do Prost. Ele saiu mais forte da curva do grampo. E o Prost já começa a ser ameaçado por Alboreto, que traz com ele Arnoux. De Ângeles já fica um pouco mais para trás, na 5ª posição. Aí o líder Nelson Piquet. Repare como ele vai abrindo. Prost passando, Alboreto e depois Arnoux. Confirmando que Ayrton Senna é o 8º colocado, ele que largou em nono. Ele está atrás de Niki Lauda e está à frente de Nigel Mansell. Os carros começam a se espalhar na pista. Foi nessa curva que o Piquet saiu mais forte e conseguiu esta vantagem. Veja onde eles vão, lá na entrada dos boxes. Depois tem que trazer de novo no alinhamento correto. E aí a parte de alta. Essa curva é tomada em velocidade plena. A bonita tomada. Num dia de muito sol, de céu azul. E uma outra coisa, Reginaldo. Depois de muitos anos, é a primeira vez que o Grande Prêmio do Canadá tem uma largada normal. Em 1980, uma batida entre Jones e Piquet, que acabou envolvendo vários carros, atrasou a largada em quase 1 hora. Em 81, a chuva atrasou a largada. Em 82, a mais lamentável de todas, a morte de Ricardo Paletti. E em 83, uma queda de energia atrasou a largada em 40 minutos.
pisando firme, vai pisando fundo, Nelson Piquet. Você viu em close aí a abertura do bico do carro do Piquet. Uma novidade desse carro. Agora tem um radiador de frente, radiador no óleo ali na frente. Prost vai trazendo muito próximo a ele Alboreto. Repare aí, Alboreto já começa a dar caça a Prost. E vem trazendo com ele René Arnoux. Quem ficou para trás? Aliás, ficaram para trás. De Angelis e Warwick. Porque os dois largavam na frente de Arnoux e Alboreto. E já existe uma distância bem grande entre Arnoux, que é o quarto colocado, e o De Angelis, que vem em quinto, trazendo próximo a si o Derek Warwick. Passaram os 4 primeiros, completando 3 voltas. E Galvão, não só as tomadas são muito bonitas, as tomadas de câmera desse circuito, como também, como elas ficam mais próximas da pista e ao nível do asfalto, você sente bem a velocidade dos carros, coisa que nem sempre a televisão consegue mostrar. Quem vai apertando lá no bloco intermediário é Nick Lauda, apertando para cima de Warwick e De Angelis, e trazendo com ele Ayrton Senna na 8ª posição. Este é o quarto colocado, René Arnoux. E a vantagem visual que você percebe aí de Nelson Piquet. Contornando o primeiro S. Aí vem ele. Vai se encaminhando outra vez para a curva do grampo. A melhor volta por enquanto é de Nelson Piquet, a volta número 4. A última exatamente 1 minuto 30.755. Piquet, Prost, Alboreto e Arnoux, os 4 primeiros. E já abrindo uma grande vantagem para o segundo bloco, para o segundo pelotão. Repare, os 4 estão no diâmetro da curva do grampo. Piquet já entrando pela reta dos boxes. Passando forte e pisando fundo. Já abrindo mais de 2 segundos em relação a Prost. Depois das 2 primeiras voltas, a diferença é de 6 décimos. Aí você vai vendo Lauda, De Angelis e Warwick. Lauda já assumindo, portanto, a 5ª posição. De Angelis é o 6º, Warwick é o 7º. E ali aparecendo ao fundo Ayrton Senna, seguindo firme na 8ª posição. E pensar que o motor Haas turbo dele tem pelo menos 40 HP a menos que esses todos que estão à frente. E quase 100 HP a menos que o Porsche e que BMW. Aliás, a Haas está prometendo um motor experimental para a corrida de Dallas. E um motor que eles prometem ser bem mais forte. Mais importante do que ter 40 cavalos a menos dos que estão à frente é que ele tem 40 cavalos a menos, por exemplo, do que o motor do De Césares, que está atrás dele, que é um Renault, do que o motor do Mansell, que está atrás dele, que também é um Renault, do que o motor do Hülkenberg, que está atrás dele, que é uma BMW, do Rosberg, que é uma Honda, que está atrás dele, dos diversos carros que estão atrás. E ele se classificou à frente logo nos treinos. Aí Lauda, De Angelis, Warwick. E de novo Nelson Piquet. Prost encostou de novo. É uma pista que exige muito do piloto. Um erro, por menor que seja, ou um descuido, nem que chegue a ser um erro. Um pequeno descuido na sequência de curvas, na mudança de uma marcha, permite a fuga ou a imediata aproximação do carro que está atrás. As Ferrari seguindo firme atrás da BMW de Piquet e do Renault, aliás do Porsche de Prost. Aí vem o líder. Foram completadas. Vamos na 7ª volta, com um total de 70 no Grande Prêmio do Canadá. Muitas emoções ainda para você hoje no Esporte na Globo. Logo depois do Grande Prêmio do Canadá, nós vamos ver com o Luiz Alfredo o Troféu Brasil de Atletismo. E logo a seguir, futebol internacional, Brasil tentando a sua recuperação, jogando contra a Argentina no Morumbi. Fernando Sasso vai nos mostrar ao vivo para todo o Brasil, menos evidentemente para São Paulo. Aqui vivendo as emoções da Fórmula 1 no Canadá. De Angelis, 6º colocado. Warwick é o 7º. E o
Ayrton vem 2 segundos atrás do Warwick. E na 8ª posição, Ayrton Senna. Aquele carro que apareceu lá ao fundo. Esse é Derek Warwick, hoje o único piloto da Renault. O Reginaldo já explicou que o També teve uma contusão séria na batida do Grande Prêmio do Canadá. Tentou ainda, entrou no carro, experimentou. A perna esquerda, aquela que aperta a embreagem. E são mais de 1.200 mudanças de marcha neste Grande Prêmio. Um esforço que, evidentemente, ele não conseguiria aguentar. Warwick aperta firme em cima de De Angelis. A briga é bonita. Repare aí. Ele vai apenas aguardando uma melhor oportunidade de tentar a ultrapassagem. Saiu agora um pouco mais longe. Os dois carros têm motores iguais. A diferença aí está no carro e a impressão que se tem é que o Warwick consegue se aproximar mais na parte mais alta do circuito. A Zilenta realmente a Lotus parece melhor. Quer dizer, rende melhor o Renault do Warwick do que o Renault do De Angelis, o que também é absolutamente normal. O motor é Renault, tem que andar mais o carro da Renault. E é normal também o carro Lotus render mais, porque o projetista é Gerard Carucci, que é um dos grandes nomes da Fórmula 1. Aí vem os dois. Um pouco mais de folga é o De Angelis. O Lauda é que já deixou os dois para trás. A preocupação do Lauda começa a ser uma maior aproximação em relação ao primeiro pelotão, formado por Piquet, Prost, Alboreto e Arnoux. Mas ele ainda está longe. E aí vem ele. Nick Lauda, vice-líder do campeonato. Uma tocada precisa de sempre. A destacar também, Galvão, o grande senso de esportividade do Nick Lauda. Você sabe que o Prost quebrou o motor ontem, quando ainda tinha um jogo de pneu para tentar a sua melhor volta, e o carro reserva também não estava bom. E o Lauda cedeu o seu carro para o Fernando Prost, e foi com esse carro que ele realmente conseguiu garantir, o Prost garantiu uma posição na segunda fila para a largada. E eles são os grandes rivais, embora companheiros, os grandes rivais na luta pelo título mundial até agora. Nelson Piquet mais uma vez consegue colocar vantagem em relação, agora não só a Prost. Ele coloca vantagem em relação a Prost, Alboreto e Arnoux, porque não existe diferença entre os três. Repare aí, vem numa balada só. A McLaren Porsche de Prost e as duas Ferrari saíram do hairpin. Depois de 8 voltas, as 6 primeiras posições, você conferindo. Aí a Ligier e François Resnaud chegando aos boxes. Passando o Piquet. Completou mais uma volta. Aí esta linda tomada. E o Warwick continua para cima do De Angelis. Na parte baixa do circuito. Aí eles entram na parte de melhor rendimento. Muda a trajetória do carro. Hélio De Angelis evita que o Warwick possa tomar o vácuo e tomar a parte de dentro da pista para tentar uma ultrapassagem na freada. Usa toda a pista. De Angelis foi na terra. Aí ele volta a abrir de novo. Abandonou definitivamente o François Resnaud. Reparei, como tem novamente espaço, De Angelis. Dá para sentir exatamente a característica positiva e negativa de cada um dos carros. E aí, nesse trecho aqui no grampo, que o Warwick vai chegar mais perto do De Angelis, que vem imediatamente naquela curva, e aí vem na freada, e aí ele sai junto. Passando o Piquet. Com
completando 10 voltas, Nelson Piquet. Prost, Alboreto mais próximo ainda de Prost. O Arnoux ficando um pouquinho para trás. Olha os dois aí. À frente, Prost, logo atrás, Piquet e Alboreto. O Arnoux se distanciou um pouco. Firme Nelson Piquet e Ayrton Senna continua na 8ª posição. Ele tem 3 segundos e 12 centésimos de vantagem para Andrea de Césares, que é o 9º colocado. E está 4 segundos, ponto 41. E aí a Ferrari parando. Aí a Ferrari de Michele Alboreto parando. Alboreto começava a forçar em cima de na 11ª volta, acaba para o italiano da Ferrari o Grande Prêmio do Canadá. Isso quer dizer que Ayrton Senna passa a ser o 7º colocado e Piquet segue firme na ponta. Aí Piquet passando também Prost. Vamos conferir na passada à frente da reta dos boxes. Passou Piquet. Passou Prost. Vai passar Arnoux. Passou Arnoux. Passaram apenas os 3 primeiros. Passando Lauda em 4º. Vai passar o 5º. Você vai vendo o Prost. Vai vendo o Piquet. Vai vendo os 2 da frente. Hélio de Angelis em 5º, Warwick em 6º. Confirma a passagem de Ayrton Senna na 7ª posição. De Césares ainda é o 8º. Schieber é o 9º. Nigel Mansell caiu para 10º. Aí depois de 10 voltas, a posição dos 6 primeiros colocados. E aí está o líder Nelson Piquet. Começar a encontrar tráfego. Vai ter à sua frente o Rottengater. Você nunca ouviu falar, né? Muita gente também nunca ouviu falar. Corria em Fórmula 2, chegou a correr com o Chico Serra em Fórmula 2. Piloto holandês que está substituindo o Mauro Baldi na equipe da Spirit. Aí está ele. E o Piquet chegou numa posição ruim para ele, no grampo. Teve que contornar ali atrás. Perdeu um pouco de tempo, permitindo uma aproximação de Prost. Continua a briga firme de De Angelis e Warwick. De Angelis é o 5º e Warwick é o 6º. Vamos ver agora. Na volta anterior, o Warwick tentou uma ultrapassagem no final da reta dos boxes. Começou a atacar a partir daí. Vamos ver agora. Vai ser difícil para o De Angelis. Voltou por fora. A preferência da curva é do De Angelis. Fechou, tomou a frente o Warwick, que ocupa a 5ª posição. Eu dizia na volta anterior, ele tentou e ficou difícil. E agora seria praticamente impossível para o De Angelis. Acompanhe a repetição da linda manobra de ultrapassagem de Derek Warwick em cima de Hélio De Angelis. E agora que nós vamos ver quem é que estava segurando o bloco no início da corrida. Se era o De Angelis ou se era o Warwick. Teoricamente o Warwick vai se mandar agora e os 2 seguraram. O Lauda há bastante tempo. O Lauda, você se lembra, quando estavam Piquet, Prost e as 2 Ferrari, nos 4 primeiras posições, o Lauda estava bem distanciado, estava 12 segundos atrás. Quando o Lauda conseguiu ultrapassar o De Angelis e o Warwick, ele já diminuiu essa diferença para 6 segundos, agora já está a 4 segundos de René Arnoux. E o Ayrton Senna caiu para 6 segundos atrás, agora do De Angelis, aí Pier Carlo Ghinzani parando nos boxes com sua Zella. Mas ele aumentou a sua vantagem de 3 segundos e meio para 5 segundos, ponto 3 em relação a Andrea de Césares, que passa a ser o 8º colocado. A liderança, você sabe, é de Nelson Piquet. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Aí nós estamos de volta. Mais uma vez ao vivo, Montreal, Canadá, e repare, aquilo que dizia o Reginaldo Leme. O Warwick passou e vai à luta. A Ferrari de Alboreto já parou. Eu lhes digo que a Ferrari do Arnoux passou com um barulho muito estranho aqui à frente do box. Aí os 2 pilotos da Ferrari estão no desespero já.
carro, Galvão. Você sabe como é que é o italiano, como é que é a imprensa italiana. O resultado tem que ser realmente primeiro ou segundo lugar, senão não serve. E os dois pilotos já estão sendo bastante criticados. O Arnoux, que até mudou o seu estilo, você vê que este ano ele está mais correndo para fazer ponto, porque sabe, se não for campeão mundial, ele está fora. E o Alboreto, que é o seu primeiro ano e que é um ídolo na Itália e já venceu uma corrida esse ano, já está sendo chamado de piloto de time pequeno. Um piloto que era muito bom na Tiro, mas que na Ferrari, excetuando sua vitória na Bélgica, não fez mais nada até agora. Tem o Ayrton Senna aí, que já é um piloto requisitado, ou pelo menos paparicado por várias equipes, e que fala-se dele já na Ferrari, no lugar de um deles. Eu dizia que Arnoux passou com um barulho estranho e está Arnoux nos boxes. Aí René Arnoux parando nos boxes. Mas já vai voltar. Trocou um pneu e vai voltando. Vamos ver a saída de boxe de Arnoux. Ele passa agora aqui. E ele passa exatamente à frente de Ayrton Senna. Temos um problema aí no sinal desde Montreal, mas eu lhes informo que o Arnoux parou nos boxes e voltou na sexta posição. Ele voltou exatamente à frente do Ayrton Senna. Ele fez inclusive uma troca bastante rápida dos pneus, de 9.6. Bom trabalho da equipe Ferrari. Pequeno problema no sinal de vídeo. O Piquet segue firme na ponta. Mas o Prost continua muito próximo a ele. O Lauda passa a ser o terceiro, com o Warwick em quarto, com o De Angelis em quinto, com o Arnoux em sexto e com o Ayrton Senna em sétimo. O Ayrton agora 2.1 segundos atrás do René Arnoux. É aquilo que eu dizia, o Arnoux voltou exatamente à frente do Ayrton. Mas continua passando esquisito o Arnoux. Nós continuamos apenas com o áudio chegando desde Montreal. Vamos aproveitar para dar a diferença dos primeiros colocados. O Piquet em primeiro, o Prost em segundo, 2.2 atrás do Piquet, o Lauda em terceiro, 9.7 atrás do Prost, o Warwick em quarto, 13.3 atrás do Nick Lauda, o De Angelis em quinto, 1.6 atrás do Warwick, o René Arnoux 4.5 atrás do De Angelis e o Senna 2.1 atrás do René Arnoux. Ayrton Senna força em cima de René Arnoux. Uma briga que vale a sexta posição. A diferença, a vantagem do Piquet para o Lauda, do primeiro para o terceiro, é de mais de 11 segundos. Os pilotos começam a ter tráfego pela pista. Conferir a posição de Ayrton Senna em relação a René Arnoux. A liderança continua sendo de Nelson Piquet com Prost em segundo. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Bem, amigos da Rede Globo, estamos de volta. Você vai vendo aí Nelson Piquet com Alain Prost. Tivemos aí um problema de sinal. E você repara que a diferença continua ali a mesma. Uma volta o Nelson abre um pouquinho, depois o Prost encosta. Passa de 2 segundos, cai para 1,5 segundo. E eles vêm realmente determinando um ritmo muito forte a corrida. O Lauda está mais de 10 segundos atrás de Prost, que é o segundo colocado. Piquet e Prost completaram a volta de número 17. Vamos conferir, vamos aguardar uns 30 segundos para confirmar a posição de Ayrton Senna. Pelo ataque ele deve vir à frente de René Arnoux. Aí você vai vendo o Piquet.
box trocou o pneu, mas eu dizia que ele passou com um barulho muito esquisito nas últimas voltas. Os 5 primeiros já passaram, enquanto você continua vendo Piquet e Prost. E o Senna passa à frente de René Arnoux já na 6ª posição. Confirmando, portanto, o ataque de Ayrton Senna, ele passa à frente de René Arnoux já ocupando a 6ª posição. Piquet em primeiro, Ayrton Senna em 6º. Aí o De Angelis, que é o 5º, é o que está exatamente à frente de Ayrton Senna, mas está 6 segundos, ponto 7 à frente de Ayrton Senna. Quinto colocado, Hélio De Angelis. Nós vamos passando os 25 minutos de prova. Completamos 18 de um total de 60 voltas do Grande Prêmio do Canadá em 84. Ainda nesse domingo na Globo, o Troféu Brasil de Atletismo, logo após a Fórmula 1 e logo a seguir, às 4h30 da tarde, as emoções do futebol com Brasil e Argentina direto do Morumbi. Ao vivo para todo o Brasil, menos evidentemente para São Paulo. Aí vai Piquet. Passando ali onde Alboreto largou sua Ferrari. Aumenta um pouquinho outra vez a distância, a vantagem de Piquet para a próxima. Essa de 1,48, marcado na volta anterior. A essa altura já deve estar acima dos 2 segundos. Agora aumentou mais. Continua fazendo volta em cima de volta Piquet. Volta de número 17, 1 minuto 30,185, a melhor volta da prova de Piquet. Mais uma vez ele vai ter tráfego. Piquet, Prost, Lauda, Warwick, De Angelis, Ayrton Senna, os 6 primeiros. Senna continua com o Arnoux muito próximo a ele. Mas aumentou da volta anterior. Porque quando o Arnoux voltou à pista, que o Senna ultrapassou em seguida, o Arnoux ainda com o pneu frio, a diferença era de 3 décimos. E agora aumentou para 6 décimos. Mark Suher está à frente de Nelson Piquet. No revezamento da equipe Arrows, essa foi a vez do Suher correr com o motor Gosworth. E aí o Piquet vai para cima dele. Está ultrapassando. Colocando o Mark Suher entre ele e Prost. O Suher largou na 23ª posição. Passou o Suher e o Suher pegou a carona. E o Prost ainda não conseguiu chegar ali. Gozado que o bandeirinha ali, não sabendo das coisas, viu aquela carona do Suher e acabou dando bandeira azul pro Piquet. Eles determinavam ao Piquet que o Suher estava atrás dele em posição de ultrapassagem. Alguém precisa informar melhor o bandeirinha. Vamos ver a diferença de Piquet para a Prost quando eles passarem aqui completando esta volta. Você viu ela surgir agora há pouco com 1,48. Aí o Ayrton Senna. E o Mansell que vai chegando ali. O Mansell está exatamente 3 segundos atrás do Senna. O Senna que caiu de posições em relação ao Arnoux e ao Rosberg. Você vê o Rosberg aí exatamente na frente do Senna. Ele caiu de 6º para o 8º lugar. Isso tudo numa volta pode significar algum problema no carro de Ayrton Senna. Passando o Rosberg, passando o Senna e logo atrás passando o Mansell. O Arnoux volta para a 6ª posição. Você vê a marcação de 2 segundos de vantagem de Piquet. Senna não foi para os boxes, passou reto, passou em frente. Aí
Aí vem ele, você vai vendo o carro de Ayrton Senna. Aí ocupando a 8ª posição. Ele estava em 6º, perdeu posição para Arnoux, perdeu também para Rosberg. E o Mansell vai se aproximando bastante dele. A diferença de 1,48 do Piquet para o Prost passou para 2,91. Primeiras posições, Piquet, Prost, Lauda, Warwick, De Angelis, Arnoux, Rosberg, Senna, Mansell, que é o 9º colocado, e André de Césares na 10ª posição. Vamos curtindo aí a tocada de Ayrton Senna. De novo Piquet e Prost. Vamos na 22ª volta. Das 84, cobertura total na Globo. Fórmula 1 84. Oferecimento Tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. ESSO, força máxima em produtos e serviços. E Denorex. Para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex, ó. Aí vai Nelson Piquet. Position deste grande prêmio do Canadá. Perdeu a ponta no momento da largada porque o Prost largou melhor, mas já na segunda curva fazia ultrapassagem em cima do Prost. E a partir de lá, nessas mais de 20 voltas, vem seguindo na ponta. E o Prost sempre ali, comboiando na segunda posição. Cai de novo a diferença. De 2,91 cai para 2,68 e agora cai mais um pouco. Baixar dos 2 segundos. Abre um pouco. Outra vez vem o Prost. Ayrton Senna continua na 8ª posição. Esse é o Mike Sexton. Você viu o bonito visual. Ville de Notre Dame, um parque construído para algumas provas da Olimpíada de Montreal em 1976, onde depois foi construído o circuito Gilles Villeneuve. Começou a ter corridas de Fórmula 1 em 1978. E naquela prova a vitória foi de Gilles Villeneuve. E depois da morte de Villeneuve na Bélgica, o circuito de Ville de Notre Dame passou a se chamar circuito Gilles Villeneuve. Olha o Arnoux aí. Ele que parou, chegou a perder a 6ª posição para Ayrton Senna. Vai atacando forte a Hélio de Angelis. Aí se aproximando. Mais uma vez vai ficar difícil para Hélio de Angelis sustentar uma posição. A diferença aí é de 49 centésimos. Repare o trabalho de braço do Arnoux. Conduzindo o seu carro, corrigindo na saída das curvas. Aí se aproximando do De Angelis. Enquanto isso também o Mansell aperta bastante em cima do Ayrton Senna e muitas posições devem ser mudadas agora nas próximas 5 voltas. Vai tentar Arnoux. Colocou por dentro. Ficou com a preferência da curva na entrada do grampo. Consegue a ultrapassagem e assume a 5ª posição René Arnoux. Vai tentando a reação depois que foi obrigado a parar no box, acompanhe no replay. Ele atrasou a freada e aproveitou que foi lá fora o De Angelis para fazer a tomada. Parece que vai acabando a experiência do Rottengarten.
com Piquet, Prost, Lauda, Warwick. Que você vê aí? Arnoux e De Angelis. O Arnoux fica 3 segundos atrás do Warwick. Já diminuiu. Aí vem ele, passando em quinto com De Angelis em sexto. Já abrindo em relação ao De Angelis. Mais algumas voltas ele já vai se aproximar para tentar uma ultrapassagem em cima do Derek Warwick. Aí passando Conrado Fabi, o irmão do Theo Fabi. A família, Fábio, a família que não vai muito bem. A família que tentou, como segundo piloto da Brava, pela primeira vez uma equipe grande tendo 2 segundos pilotos, mas até agora nenhum dos dois se deu bem. Está em 15º lugar. Que vem mais lá atrás. 26ª volta. Aí está o Conrado Fabi. Aí o Cecotto. E o Piquet mergulhando para cima do Cecotto para colocar uma volta de vantagem. Pegou um tráfego feio ali. Consegue a ultrapassagem em cima do Cecotto. Ele vai ter por ali Thierry Boutsen e o seu próprio companheiro de equipe, Conrado Fabi. Aí o Piquet, que já passou o Cecotto, e o Prost, que também vem por ali. Repare, Conrado Fabi, Thierry Boutsen e Nelson Piquet. Piquet vai colocar uma volta em cima do Thierry Boutsen e em cima do Conrado Fabi. Quando ele conseguir isso, apenas 14 carros estarão na mesma volta. Do Piquet, que é o primeiro, ao Jacques Lafitte, que é o 14º. Por enquanto, ainda 16 carros estão na mesma volta. Aí o Piquet ficou preso ali pelo Boutsen. Finalmente consegue a ultrapassagem, mas o Prost ainda não conseguiu. Só agora vai ultrapassando a Johnny Cecotto, o companheiro de equipe de Ayrton Senna. E o Piquet se aproxima então de seu companheiro Conrado Fabi. Aí o Fabi abriu, deixou a parte interna da curva, Piquet passou. E agora ele tem 2 carros entre ele e o Prost. Conrado Fabi e Thierry Boutsen. E o Fabi, porque diminuiu para abrir por Piquet, ficou ameaçado pelo Boutsen, que saiu mais forte da curva. Aí pela ordem, Piquet, Fabi, Boutsen, Prost, Cecotto e Patrese. Ayrton Senna continua sustentando a 8ª posição, mas brigando muito com o Nigel Mansell. A diferença é mantida ali entre 5 décimos e 6 décimos por segundo. Tem como a diferença esse ano em relação ao Keck Rosberg, está em 4,7. O Rosberg é o 7º colocado. Rosberg que não esteve bem nesta corrida. Largou lá atrás em 15º. Que não é normal para o Rosberg. Aí vai o líder Nelson Piquet. Agora tem apenas Conrado Fabi entre ele e o Piquet. E aí o Fabi pode até dar uma mãozinha. De forma competitiva, sustentando a linha das curvas, a tomada. O Prost já vem chegando. Vai completar mais uma volta Nelson Piquet. A de número 27. Piquet, Prost, Lauda, Warwick, Arnoux e Rosberg. Continua caindo de rendimento também Hélio De Angelis. E haja tráfego para Nelson Piquet. E o Prost ainda não conseguiu ultrapassar a Conrado Fabi. Agora ele vai para o ataque definitivo. É aquilo que eu disse. Fabi
não está facilitando. Está fazendo o trabalho dele. Repare lá, aí no S, como o Fábio ainda está à frente do Prost. Sem nenhuma atitude regular. Balançou o Arnoux. Porque o Arnoux já consegue a ultrapassagem em cima de Derek Warwick para assumir a 4ª posição. Depois que parou, vem andando muito forte René Arnoux. Olha aí a repetição, olha onde ele foi buscar a ultrapassagem. Saiu fora de linha inteiramente no grampo, saiu abanando, mas saiu à frente. Muito forte realmente o Arnoux, já aparece como um dos melhores da corrida. Está na 4ª posição, atrás de Piquet, de Prost e de Lauda. E é o único que já efetuou a troca de pneus. Ele passa e abre. Mas a diferença para o Lauda é muito grande. O Warwick estava 34 segundos atrás do Lauda. O Lauda é que vai chegando, hein? 5 segundos atrás do Prost. Aí o Arnoux já com uma boa vantagem em relação a Derek Warwick. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Fórmula 1 84. Oferecimento Tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Denorex. Para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex. Ó. Por enquanto, 29 voltas do Grande Prêmio do Canadá de 84. A liderança de Nelson Piquet. Olha aí o Lauda. Já chegou naquele tráfego. Estava atrapalhando a Piquet e a Prost. Já passou do San. Tem Conrado Fábio à sua frente. Dá a noção exata de que não está tão distante o Nick Lauda. Baixou para 4.7 a diferença de Prost para Lauda. Vai se chegando o Nick Lauda para a briga. Ayrton Senna perde a posição para Nigel Mansell, cai para o 9º lugar. Volta a sua posição de origem, como ele largou do Grande Prêmio do Canadá. Também era inevitável. Como é que ele poderia se manter à frente de Nigel Mansell com o motor Renault e um carro muito bom? Você viu a atuação do Hélio de Ângeles com um carro idêntico até agora. Esse é Manfred Wilkenrock. Está em 14º. É exatamente o carro que vai ficar à frente de Nelson Piquet. 14 na mesma volta. Aí vem Piquet. Aí para a 30ª volta Nelson Piquet. Vai ter na sua frente Manfred Wilkenrock. Outro carro equipado com motor BMW. Aí vem Piquet. Aumentando inclusive a vantagem em relação à Prost. Vamos marcar na próxima passagem à frente da reta dos boxes. E o Senna vai começar a ser pressionado por Ed Sheeran. Caiu realmente o rendimento da Toleman e Ayrton Senna. No vídeo, Alain Prost. Piquet já ultrapassou o Wilkenrock, você viu aí? E aí vem passando o Senna. Aliás, o Prost. Está acima dos 4 segundos a vantagem de Nelson Piquet para Prost em segundo. E o Prost abriu um pouco em relação ao Lauda. Passou dos 6, esteve em 4 e 7 e já vai acima dos 6. Aí a diferença, 4.74. De Nelson Piquet para Prost. Do primeiro para o segundo colocado. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Fórmula 1 84. Oferecimento Tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Denorex. Para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex. Ó.
completar 30 voltas. E um total de 70, vamos nos aproximando da metade da corrida. Wilke Rock ficaria à frente de Prost. Colocou por dentro o Prost, passou e vai embora. E o Lauda já apareceu no visual lá ao fundo. Reparei, Prost, Wilke Rock e o Lauda pintando ali em terceiro. O Lauda já está a 6,1 do Prost, como você disse, 4,7 do Piquet. A diferença maior é do Arnoux, que em relação ao Lauda tem 33,5 de desvantagem. O Arnoux que é o quarto colocado. Primeiro Piquet, segundo Prost, terceiro Lauda, quarto Arnoux, quinto Ulrich, sexto De Angelis, depois Rosberg, Nigel Mansell, Ayrton Senna e Ed Schieber. São os 10 primeiros colocados. É a diferença que baixou um pouco para 4,58. A imagem de Nelson Piquet. E o Lauda já chegando no Wilke Rock. Apenas 13 carros continuam na mesma volta. Lauda passou direto. Não tomou conhecimento do Wilke Rock. Carros na mesma volta de Nelson Piquet, que é o primeiro, a Jacques Lafitte, que é o 13º. Muito importante essa passagem de Nick Lauda sobre o Wilke Rock, porque ele realmente chegou e passou, como você disse, sem perder tempo nenhum. O Piquet perdeu bastante tempo, o Prost perdeu bastante tempo, o Lauda nenhum. Isso vai ser muito importante na sua corrida. E com pista livre, vai tocando firme Nick Lauda, aí você vai vendo. Aí vem Lauda. Wilke Rock surgindo ali atrás. Lauda é o terceiro. Wilke Rock é o 14º. Ultrapassando a mais um retardatário. E aí você vai vendo o Lafitte, que era o 13º, eu dizia que apenas 13 estavam na mesma volta e o Lafitte com problemas. Piquet e Prost. Tenta novamente a aproximação além Prost. Mas a diferença aumentou para 5 segundos. Na 31ª volta, estamos na 32ª de um total de 70 no Grande Prêmio do Canadá. E veja como realmente foi importante a forma como o Nick Lauda ultrapassou o Wilke Rock sem perder tempo nenhum atrás. A diferença entre ele e o Prost já caiu para 5,2. Era de 5,5 segundos. Caiu para 5,2. Aí vai chegando Mike Stockwell ao box com a sua Ram. Carro de número 10, que largou na 25ª posição. Aí Piquet. E aí outra vez o holandês Rottengatter. Piquet novamente terá muito tráfego à sua frente. Stefan Beloff, Andrea de César, e aí o Lafitte abandonando a corrida. Estava em 13º quando abandonou. Uma imagem para que você possa acompanhar todo o percurso da curva mais fechada. E aí o Rosberg.
E aquele carro que você via lá de cima se arrastando para os boxes. Rosberg que estava na 7ª posição. Isso vai também favorecer a Ayrton Senna. Os dois motores Williams explodiram na mesma volta. Rosberg era o 7º colocado e Jacques Lafitte o 13º. Os dois motores da Williams. Os dois motores Honda, evidentemente. Aí o próximo passando e o Lauda chegando. Aí chegando o próximo. Você vê o próximo. Tem o Stefan Belotti à sua frente. Ele e o De Cesaris. O Piquet já passou os dois. Então, a essa altura, apenas 9 carros estão na mesma volta. E não chegamos ainda a 1 hora de prova. Agora, sempre lembrando aquilo que o Ayrton Senna dizia, com muita preocupação ontem depois do treino. O alto consumo de combustível nesse circuito Gilles Villeneuve vai lhe trazer problemas a todos os carros no final da prova. Prost já vai tentar a ultrapassagem em cima de Andrea De Cesaris, que é o 10º colocado. Ayrton Senna passa a ser o 8º com o abandono de Keck Rosberg. A preocupação é realmente o Ed Sheeran, que está chegando muito rapidamente ao Senna. Agora já está a menos de 5 segundos de Ayrton. E o Senna caiu para mais de 9 segundos em relação ao Mansell. Ele brigou durante muito tempo pela posição. Aí Piquet. Enquanto o De Cesaris vai para os boxes. Aí o Andrea De Cesaris para a sua troca de pneus. Aí demorando muito a Ligier para fazer a troca, principalmente do pneu dianteiro direito. Todos os outros ok. Vai perder mais de 20 segundos Andrea De Cesaris. O problema de Keck Rosberg, chega a informação oficial do box, foi na alimentação da gasolina. A imagem de Nelson Piquet, você tem nitidamente aquele triângulo à frente, no bico do carro. Ali é o novo radiador de óleo. Ali uma entrada de ar, um novo radiador de óleo colocado, uma saída do Gordon Murray para tentar melhor refrigeração do motor BMW. René Arnoux vai sustentando a 4ª posição, ele que já parou nos boxes. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Fórmula 1 84. Oferecimento Tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Denorex. Para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex. Ó. Aí nós estamos de volta, você vai vendo o René Arnoux, mas o Prost vai chegando muito próximo a Nelson Piquet. E o Lauda se aproximando muito também de Prost. Movimentação intensa nos boxes. Tanto da Brabham quanto da McLaren. Aí o Arnoux vai tocando, completando mais uma volta. Piquet continua em primeiro, bem mais apertado agora por Prost. Ayrton Senna continua em 8º. Prost em segundo, Lauda em terceiro, Arnoux em quarto, Albique em quinto, De Angelis em sexto, Nigel Mansell em 7º. Aí os 8 primeiros colocados. E apenas os 9 primeiros colocados, o Schever que está atrás do Senna, apenas esses estão na mesma volta. Aí o Stefan Belotti. E Arnoux. O De Cesaris, você se lembra, parou há pouco nos boxes para a troca de pneus, perdeu muito tempo. Ayrton
Ayrton Senna com o Schiffer atrás, colado, e aí o Nelson Piquet. O Ayrton oitavo, o Schiffer é o nono, e o Piquet vai para cima deles. Piquet agradeceu a chance que lhe deu o Ed Schiffer, você viu, abriu para o Piquet passar. Agora o Senna vai em cima o Piquet vai em cima do Senna. E o Schiffer perde um pouco o contato com o Senna. Ele sentiu a presença do Nelson Piquet e imediatamente abriu. Vamos ver. Aí o Ayrton olhou no retrovisor. Já deve ter reparado que é o líder que vem aí. E você repara como o próximo está próximo. Nunca esteve tão próximo Alain Prost em relação a Nelson Piquet. Apesar de Schiffer estar entre os dois. Aí o Piquet vai chegando no Senna. E o Prost vai ultrapassando o Schiffer. Piquet com dificuldades para ultrapassar Ayrton Senna. E aí o segundo colocado Prost. Na entrada do grampo. Na freada, Nelson Piquet ultrapassou. E imediatamente abriu em relação a Ayrton Senna. Quem está atrás de Senna agora é Alain Prost. Mas continua o tráfego para Piquet. Aí não teve nenhum problema. Senna também facilitando a vida do Prost. A partir de agora, apenas 7 carros estão na mesma volta. Piquet é o líder. Às 4h30 da tarde, as emoções do futebol Brasil e Argentina. Segundo jogo da seleção brasileira em sua nova fase. Agora no Morumbi. A Globo vai evidentemente mostrar ao vivo para todo o Brasil, menos para São Paulo. Nelson Piquet líder. Brabham de número 1. Completou a 38ª, foi para a 39ª volta. Um total de 70, tem muita coisa pela frente. Este é o Warwick. Continua na 5ª posição. E tem muita vantagem em relação ao De Angelis, que é o 6º. Aí a classificação dos 6 primeiros. E o Mansell vai chegando no De Angelis. O De Angelis que foi perdendo posições. De terceiro, já está em 6º e está sendo ameaçado por seu companheiro de equipe, Nigel Mansell. E pelo que vem sendo mostrado nas últimas voltas, o desempenho do carro de Mansell nessa altura é melhor. Ele se livrou da briga com Ayrton Senna, tinha muita distância para ele, De Angelis chegou, se aproximou e está colado. Já buscando uma condição de ultrapassagem. As duas Lotus, equipadas com motor Renault. Primeiro piloto De Angelis, número 11, o segundo piloto Nigel Mansell, número 12. Mas é um piloto que também vem evoluindo muito, o Nigel Mansell. Aí o carro do Ricardo Patrese. Bateu, né? Bateu como bateu no treino de ontem. Fora da corrida, o piloto já do lado de fora. Você vê a suspensão dianteira, inclusive as duas rodas já fora do carro. Ele bateu ontem no treino e bateu hoje de novo. Mas o Mansell, você dizia agora há pouco, realmente um dos pilotos que vem fazendo a melhor campanha em 84, embora não tenha realmente sorte nas corridas. Você viu ele realmente treinando muito bem em todos os treinos oficiais até agora, não deu muito certo em corrida. O Mansell tem 49 grandes prêmios disputados e nenhuma vitória, mas é um piloto muito forte. Ele bate muito. E aí está ele, colado em De Angelis. Aí o Corrado Fabi. Só espero que o trabalho da Brabham no carro de Piquet seja melhor do que no trabalho feito no carro de Fabi. De fato foi muito ruim, 29,6. E você vê agora aí o Thierry Roussin também fora da corrida, mostrou a BMW estourado.
Angelis. É o sexto colocado, Hélio De Angelis. Traz com ele o sétimo, seu companheiro de equipe, Nigel Mansell. E aí, evidentemente, se o Mansell passar, não tenho dúvidas que ele passa e abre. Porque ele tirou mais de 10 segundos que tinha de desvantagem em relação a Hélio De Angelis. Aí ele vai tentar. Só que botou pelo lado de fora. Botou pelo lado de fora, fez besteira. Aliás, é a segunda vez que ele faz a mesma besteira. Pode tentar sair mais rápido um pouco da curva, para tentar aí a ultrapassagem. Outra vez foi pelo lado de fora. Ele tira, tenta a ultrapassagem e deixa a preferência da curva para o seu companheiro. Também tem o seguinte, Galvão, o De Angelis não está ajudando em nada essa ultrapassagem dele, mesmo sabendo que o Mansell é bem mais rápido. É que vale ponto, né? E o De Angelis é um piloto bem colocado no campeonato, é o quinto colocado. Tem 12 pontos e meio. E o Mansell tem 4 pontos. Tem que brigar até o fim. A diferença de Nelson Piquet para Prost, que esteve abaixo de 2 segundos, depois de muito tempo, quando andou em 4 segundos, em 5 segundos, volta a passar a casa dos 2 segundos. 2.01. Aí o líder tem mais de 2 segundos de vantagem para o segundo colocado, Alain Prost. Ele é Nelson Piquet. Ele vai chegar exatamente no sétimo colocado, no Mansell. Vai chegar nas duas motos. E aí pode ser difícil. Porque como estão envolvidos numa briga intensa, De Angelis e Mansell, não é normal que nenhum dos dois facilite a ultrapassagem do carro que vem liderando a corrida. Porque aquele que facilitar pode se comprometer na batalha entre os dois pelo sexto lugar. Vamos acompanhar a aproximação de Nelson Piquet. De Angelis e Mansell continuam ali. É uma briga particular na Lotus. E o Lauda definitivamente encostou no Prost. Não há mais diferença a nível de cronômetro. Agora é no pé, no braço e muito na cabeça. Você viu lá no fundo da imagem as duas McLaren. Quer dizer, tem duas brigas caseiras aí. A da Lotus, entre o Mansell e o De Angelis, que você acabou de ver, o Piquet no meio da outra briga que vem logo atrás, entre o Prost e o Nick Lauda da McLaren. Uma briga vale o sexto lugar e a outra briga vale o segundo. E mais, é uma briga entre os dois líderes do campeonato, Alain Prost e Nick Lauda. Ainda De Angelis na frente de Mansell e Piquet chegando. Vão surgir as McLarens ali atrás. Aí vem elas, Prost e Lauda. Ainda à frente o Prost, mas muito ameaçado pelo Lauda. Vai para os boxes de novo André de Césares. Nessa altura eles já perderam várias posições, estando em 14º lugar. Piquet forçando em cima do De Angelis porque o Mansell já está à frente. Mansell já ocupa a sexta posição. Piquet aproveita, coloca por dentro e passa também o Mansell. Agora o Piquet não tinha que brigar com ninguém. O Prost e o Lauda é que vão chegar próximos às Lotus, tentando ultrapassagem e brigando por posição. Vai ser bonito. É o Piquet passou lotado. Para o Lauda e o Prost, como você disse, brigando entre si, pode não ter a mesma facilidade. Repare aí, o Piquet já vem à frente, depois das duas Lotus. E o Lauda vem coladinho no Prost. Já vem à frente Nick Lauda. Já vem à frente Nick Lauda, assumindo a segunda posição. Ele não esperou nem a briga com as Lotus. Pediu licença, botou o Prost de lado e foi embora. Passa e abre, hein? Passa
a ser um adversário muito perigoso para Nelson Piquet e Nick Lauda. Piquet é o primeiro, Lauda é o segundo, depois Prost na terceira posição. Vamos para a volta de número 44, total de 70. Aí Piquet completando mais uma volta. Passando firme Nelson Piquet. Depois das Lotus. E depois o Lauda já com uma certa vantagem em relação a Prost. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Aí nós estamos de volta. Vamos ver agora o que aconteceu. Repare, o De Angelis errou e passou reto no S. Veio pela grama, saltou na zebra, quase atingiu o Lauda. O Lauda foi lá na terra, botou duas rodas na terra, controlou bem, mas com isso o Prost aproveitou para ultrapassar o De Angelis e para chegar de novo no Lauda. O erro do De Angelis da freada na entrada do S, passou reto e quase tira o Lauda da corrida. Ele não podia nunca ter feito isso, ele só quis não perder o ritmo de corrida e talvez não andar um pouco mais com a parte baixa do seu carro em cima da zebra. Tudo bem que ele protege o carro, agora ele nunca poderia ter saído na pista ali em cima do Lauda daquela forma. Poderia ter tirado o Lauda definitivamente da corrida. Aí Lauda e Prost. Nelson Piquet em primeiro, Lauda em segundo, Prost em terceiro. Arnoux é o quarto, Warwick é o quinto, Mansell é o sexto. De Angelis é o sétimo, Shiver é o oitavo, Ayrton Senna cai para nono. Foi ultrapassado por Eric Shiver. Caindo muito, mas caindo muito o rendimento da Toleman de Ayrton Senna, ele vai perdendo posições, mesmo com as quebras dos carros que estão à sua frente, ele vai sempre ficando ali. Vai a sétimo, depois é ultrapassado, cai a nono, volta ao oitavo e vai ficando por ali. E quem vai se aproximando dele agora é o Stefan Beloff. É esse fantástico piloto alemão, Stefan Beloff, que cada vez vem demonstrando mais categoria na Fórmula 1, embora contando com o motor Cosworth, todos vocês sabem que é bastante inferior a qualquer motor turbo da Fórmula 1. Beloff realmente piloto excepcional, você já viu isso também em Mônaco, que ele deu um show juntamente com a Ayrton Senna e agora novamente aqui. Além do que, você viu o Galvão, ele jogando futebol, realmente não sabe tanto no campo quanto aqui na pista. Foi a surpresa, aliás foi o único destaque do jogo. As duas grandes feras do campeonato, sem dúvida alguma, Prost e Lauda. Mas as duas grandes revelações, Ayrton Senna e Stefan Beloff. Vem realmente fazendo mágica o Beloff com o seu Tyrrell motor Cosworth. Vamos nos aproximando da volta de número 50. Nigel Mansell ainda está à frente de Lauda e o Prost perde bastante terreno em relação a Lauda. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Fórmula 1 84. Oferecimento Tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Denorex. Para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex. Ó. Você viu aí na classificação? O Piquet acabou sendo favorecido com aquele problema do De Angelis com o Lauda. A diferença subiu a 7 segundos. Mas quando o Piquet mudou a marcha ali, saiu uma fumaça atrás do carro. Uma fumaceira feia mesmo. Aí o Piquet contornando a entrada dos boxes e passando em frente. Completando mais uma volta. Só agora passou o Lauda. Agora registrando também a diferença, realmente agora bem mais cômoda de Piquet em relação ao Lauda por causa daquele problema com o Hélio de Angelis. A diferença agora é de 7 segundos, quer dizer, o Lauda vai ter que batalhar muito para recuperar tudo aquilo. E o de Angelis, você viu, já sumiu daquele bolo todo. Ou porque realmente sofreu alguma coisa na suspensão do seu carro, ou porque está até com vergonha de chegar ali perto de novo. Ele já não tinha um bom rendimento
E realmente o carro sentiu. Ele andou com as 4 pela grama. Isso quer dizer que deu duas pancadas fortes da zebra. Na entrada, quando passou reto, e depois na saída. E tome tráfego na frente do Piquet. Mais uma rampa. Ultrapassada. Aí o replay daquele instante que o Piquet mudou a marcha e que saiu aquela fumaça. Ele vai para completar mais uma volta. Passando, acelerando fundo à frente dos boxes. Mantendo a diferença de 7 segundos em relação a Nick Lauda, que é o segundo colocado. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Fórmula 1 84. Oferecimento Tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Denorex. Para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex. Ó. 49 voltas no total de 70 no Grande Prêmio do Canadá no circuito Gilles Villeneuve. Desde a primeira volta vai na ponta Nelson Piquet. O Lauda que já abriu praticamente 4 segundos em relação ao Prost. E aí o Arnoux. E também caiu muito de rendimento. Ele chegou a quase 30 segundos atrás do primeiro pelotão. E agora já está praticamente 1 minuto atrás, 56 segundos. Aí o Arnoux, quarto colocado na prova. E o terceiro colocado no campeonato, em 14,5 pontos. A ultrapassagem de Derek Warwick em cima de Manfred Hülkenberg. Warwick é o quinto. Vai tentando uma aproximação de Arnoux, está a 8 segundos de Arnoux. 25 segundos de vantagem em relação a Nigel Mansell, que é o sexto colocado. Aí a Salceira continua na nona posição à frente de Stefan Belon. Mas tem uma diferença que não chega a 1 segundo. Aí o Hülkenberg, que tem atrás dele Martin Brundle. Warwick, Hülkenberg e Martin Brundle. Depois da Fórmula 1, o Troféu Brasil de Atletismo às 4h30 da tarde, Brasil e Argentina, direto do Morumbi, ao vivo, menos para São Paulo, evidentemente. Completando mais uma volta. Piquet passando. Vai mais uma vez se aproximando de Johnny Cecotto. Colocar mais uma volta em cima do 13º colocado. Apenas 5 pilotos na mesma volta. Nelson Piquet, que é o primeiro, até Derek Warwick, que é o quinto. E o 13º já vai levar 2 voltas aí. Exatamente o Cecotto. E é ultrapassado neste instante por Nelson Piquet. O torcedor canadense ali gostou. Fez um sinal de positivo na ultrapassagem de Piquet. Aí o Belon. Estava coladinho no Senna em 10º lugar, o Senna em 9º. E para nos boxes do Belon. Colocou água. Por
categoria de peso que tem a Tyrrell. A Tyrrell é um carro que, para compensar essa diferença de rendimento, de potência do motor, larga sempre abaixo do peso. E ela tem um dispositivo, é a tal, você se lembra antigamente, aquela caixa preta, só que agora é injetado água durante a corrida, para que no final, na pesagem, dê o peso mínimo exigido. E repare a ultrapassagem do Derek Warwick em cima do Arnoux. E aquilo que eu dizia, que o Arnoux perdeu muito em relação ao pelotão dianteiro, e o Warwick vinha se aproximando. A última vez que nós nos referimos a isso, o Warwick estava a 8 segundos e agora já está à frente do Arnoux. Assumindo, portanto, a quarta posição, Derek Warwick passando o René Arnoux para quinto. A vantagem de Piquet para a Lauda, que era de 7.2, passa a ser de 6.6. E o Lauda abre 9 segundos, ponto 8 em relação ao próximo. Repare como o Arnoux vem olhando aí nos relógios do seu carro com algum problema. Pode ser até combustível. Aí o Arnoux vai ficando. Vai ficando o René Arnoux. Ele não foi para o boxe. Foi ficando muito o René Arnoux. Pinta ali no grampo de que ele iria tomar a esquerda para entrar nos boxes. Mas não foi, não. Olha o Piquet aí. Isto quer dizer que apenas os 4 primeiros estão na mesma volta, porque o Piquet já colocou uma volta em cima de René Arnoux. Vamos para a volta de número 54. Total de 70 voltas no Grande Prêmio do Canadá. Outra vez, Manfred Wilkenrock à frente de Nelson Piquet. Ali depois vem o Brundle. E o Piquet vai colocar outra volta em cima do Wilkenrock. É a segunda. Tomou pela direita. Ficou na boa. Sai à frente. Já busca a tomada da próxima curva, aqui à direita. Vem Piquet, depois ali o Wilkenrock, depois o Brundle. E o Lauda. E já vem no mesmo visual. O Lauda vem chegando ali, você vê enquanto o Piquet vai passando para completar mais uma volta na ponta. Olimpíadas. Aí estamos de volta. Imagens ao vivo, Ile de Notre Dame, circuito Gilles Villeneuve. A liderança firme de Nelson Piquet com Lauda em segundo, com Prost em terceiro. Ayrton Senna na 9ª posição. O quarto é Warwick, o quinto é Arnoux, o sexto Mansell. O Arnoux outra vez com problemas de rendimento. Vamos nos aproximando do final da corrida. Fantasma do combustível. Aí você vê o próximo. Ele já ficou longe da briga com o Lauda. Já está mais de 13 segundos atrás do Lauda. Vai sustentando ali a terceira posição o Alain Prost. Ele que largou na primeira fila ao lado de Nelson Piquet. O Lauda que saiu do 8º lugar no grid de largada. Estava na 4ª fila, uma fila apenas à frente de Ayrton Senna. Está na 2ª posição. A 4 segundos, ponto 9 de Nelson Piquet, a diferença era acima de 7, você se lembra. Vem a luta, vem forte Nick Lauda. Vai para a ultrapassagem em cima do Wilkenrock, mas ele sabe demais, Nick Lauda. Você viu que ele escolheu o lado. O mesmo lado que ele escolheu foi para onde foi o Wilkenrock. Numa manobra de muito reflexo, ele trocou a linha, saiu pelo outro lado e foi embora. Sabe tudo, Nick Lauda.
colocado na prova e no campeonato. Vamos ver a diferença de Piquet para Lauda na próxima volta. Senna, que estava muito apertado pelo Belotti, ele exigia a diferença de menos um segundo. Com a parada do Belotti nos boxes para colocar água para entrar no peso, ele está agora 14 segundos, ponto 94, praticamente 15 segundos atrás do Senna, que é o nono colocado. Piquet passa completando mais uma volta. E aí o Belotti fica definitivamente de fora. A água fez mal. 3 voltas depois, Stefan Belotti, uma das grandes revelações do campeonato, abandona o Grande Prêmio do Canadá em 84. Aí o Warwick. E o Piquet, que colocou, portanto, uma volta de vantagem em cima do quarto colocado. Apenas Piquet, Lauda e Prost na mesma volta. Apenas 3 carros na mesma volta. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Fórmula 1 84. Oferecimento Tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Denorex. Para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex. Ó. 56 voltas já foram completadas. Aí o Nelson. Para completar mais uma volta. Passa pela porta do box. Você viu lá o fundo, saindo da curva do grampo, para pegar este traçado de entrada de reta dos boxes do Nick Lauda, que é o segundo colocado. Aí o Piquet vai para o misto e o Warwick vai para os boxes. O Warwick tem 24 segundos de vantagem para Mansell. Está nos boxes. Vamos ficar de olho na pista para ver se o Warwick perde a sua quarta posição para Nigel Mansell. Passou o Mansell. Do Piquet para o Nick Lauda aumentou de novo. Foi de 4.8 para 6.4. Foi na dificuldade que o Lauda teve para passar o Warwick. Se você se lembra que o Piquet passou de novo no Otávio. O Piquet tem tido sorte no tráfego na pista, mais do que os seus rivais da McLaren. É outro aspecto importante. O approach, aí como é que você chega no tráfego? Se pegar na parte de sequência do hairpin, do S, tem que perder tempo. Se pegar na parte que sai dessa curva do grampo, passa pela reta dos boxes, umas 3 curvas de alta em sequência, aí a passagem é bem mais facilitada. Nelson já vai completando outra volta. Mas esse é o ponto bom de pegar o tráfego. Até esse ponto é pé no fundo. A partir daí a coisa começa a ficar complicada. Aí se aproximando da volta de número 60, Nelson Piquet, são 70 voltas no Canadá. Ele e o Lauda. A diferença do S entre o primeiro e o segundo colocado. E o próximo, 28 segundos do Lauda. E o Warwick volta no box. Volta para os boxes. Volta para os boxes, Derek Warwick. Perdeu a posição para o Mansell. Vai perdendo a posição para o Arnoux. E mesmo com problemas, vai voltando a marcar pontos. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Fórmula 1 84.
Oferecimento Tênis Daytona. Fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Esso, força máxima em produtos e serviços. E Denorex. Para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex. Aí vem Nelson Piquet. Ayrton Senna à sua frente. Pela segunda vez ele vai ultrapassar Ayrton Senna. Lauda vem chegando. O Senna é o nono colocado. Já ultrapassado mais uma vez por Nelson Piquet. Está 2 voltas atrás. Começou muito bem a corrida. Ayrton Senna chegou a estar em 6º lugar. Depois caiu realmente de rendimento. Foi perdendo posições. Perdeu posições. Na pista recuperou posições com as quebras dos carros à frente. E foi se segurando ali entre o 8º e 9º lugar. O Ayrton Senna, que já tem 4 pontos no campeonato. 1 ponto pelo 6º lugar do Grande Prêmio da África do Sul. E 3 pontos pelo 2º lugar em Mônaco. Como foram contados apenas metade dos pontos, ele fez 3 pontos, tem 4 no campeonato. O importante, o Galvão, é que ele já subiu de estágio na Fórmula 1. Ele agora já luta por posições melhores nos treinos e na corrida. Realmente confiando mais em si e todos confiando muito mais nele. Pontuando 2 vezes e agora definitivamente andando entre os 10. Que é um progresso muito rápido. E realmente marcante. Daí o prestígio que ele adquiriu. Matérias grandes das principais revistas de automobilismo do mundo. A rotina do boxe da Toleman mudou. É muita gente circulando, pedindo autógrafos, querendo olhar mais de perto. E o que o próprio Ayrton disse, que ele sente já um respeito maior. Nos treinos, principalmente, ele percebe que os pilotos já olham no retrovisor, sentem a sua presença, reconhecem pelo capacete amarelo. E quando ele vem buscando tempo para o grid de largada, já tem até sua vida facilitada. A Michelin confirmando, queria dar pneus a seus pilotos sem a necessidade de para a troca. E já que você falou em Michelin também, confirmando que a partir da corrida de Dallas, o Ayrton Senna passará a ter o mesmo pneu da equipe Brava, o mesmo pneu da equipe Ferrari. Chegamos às 60 voltas do Grande Prêmio do Canadá. A liderança de Nelson Piquet. Em segundo, Nick Lauda, que neste momento vem ultrapassando pela segunda vez a Ayrton Senna, que pega uma carona ali. Saiu Lauda. E o Senna, na diferença de potência do motor, já ficando para trás. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Hoje, esporte, humor, música, novela. Guerra dos Sexos. Hoje, 6h15 da tarde. Piquet completou mais uma volta, mesmo acontecendo com Lauda. E agora acontecendo com Ayrton Senna. Só que ele está 2 voltas atrás. O que é importante é que faltando 10 voltas para o final da corrida, a diferença do Piquet para o Lauda só tem sido mantida e até aumentada em algumas voltas. Agora, por exemplo, passou para 7,5. É verdade que às vezes cai até 6,5, mas está sendo mantida e isso é muito importante porque falta apenas 10 voltas. Aí o Warwick pela 3ª vez no box. E isso quer dizer a possibilidade de uma melhor posição para Ayrton Senna, porque o Warwick já estava em 8º com as 2 paradas anteriores. E o Senna estava 4 segundos atrás. Com esta parada, vai para a 8ª posição Ayrton Senna. Aí vai Andreas Nicolaus Lauda. Confirmar a segunda posição de Lauda em 6 pontos, ele vai chegando ao recorde número de pontos de um piloto em provas válidas por campeonato mundial. Ele já passou das 20 vitórias. Vai chegando também ao recorde de pontos. Vai a cada dia que passa sendo um piloto de mais destaque no cenário internacional da Fórmula 1. Realmente um capítulo à parte na história da Fórmula 1. 14 anos de Fórmula 1, 148
oitavo. Wilker Roque é o nono colocado. Martin Brandon o décimo. Secoto o 11º. O Warwick o 12º. Mark Sugar o 13º. Felipe Alliot o 14º. Esses 14 continuam na prova. 12 abandonos, portanto. E apenas 3 pilotos na mesma volta. Piquet, Lauda e Prost. Problema do Warwick, chega a informação oficial do box. Superaquecimento de motor. Aí o Lauda engatilhando mais uma ultrapassagem. E você já vai vendo o Hélio De Angelis. Mesmo com problemas de rendimento, caindo muito, mesmo errando, atravessando reto numa curva, ele está em 5º lugar. E o Shiver, com quem o Ayrton durante muito tempo, aí está o Shiver, brigou por uma posição, é o 6º e por enquanto vai marcando um ponto. O Shiver foi muito bem em todos os treinos. É um piloto bastante forte, vem lutando há muito tempo para conseguir um bom resultado esse ano. E agora está, pelo menos, marcando um ponto na Fórmula 1, no Campeonato de 84. A Alfa Romeo reagiu bastante, porque no último Grande Prêmio em Mônaco, a equipe não fez nada, inclusive não classificou os 2 carros para largar. Vamos nos aproximando do final da prova, a liderança de Nelson Piquet. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Hoje, no Fantástico, o novo sucesso de Alba Ramalho. Hoje, no Fantástico. Aí vai o De Angelis. O Prost cruzou nesse momento à frente da reta dos boxes. É impressionante como ele foi perdendo em relação ao Lauda. Agora já tem 43 segundos de desvantagem em relação ao Lauda. E o Piquet sustenta a diferença de 7 segundos. A vantagem do Piquet para o Hélio De Angelis que você vê ali. Acima dos 2,30. Aí o Shiver. Vamos com 65 voltas. Mais uma vez um problema de vídeo. Essa altura geral. Problemas com a geradora, com a televisão do Canadá. A vantagem do Piquet para o Lauda aumentou para 9 segundos. Temos, portanto, um problema de vídeo. O Piquet em primeiro, Lauda em segundo, Prost em terceiro, De Angelis em quarto, Shiver em quinto, Mansell em sexto. Isto depois de 65 voltas no total de 70. Um problema de energia. Mesmo problema que surgiu na largada de 83, surge agora no final da prova do Grande Prêmio do Canadá. Tanto sinal de vídeo. A 3 voltas do final. A liderança de Nelson Piquet. Aí o Nick Lauda que vai em segundo. 13 segundos a vantagem de Piquet.
Ayrton Senna vai chegando muito em Arnoux, que vai chegando no Mansell. Pode inclusive haver tempo aí para uma tentativa de Senna marcar ponto. O Senna precisaria tirar exatamente 9 segundos e meio, porque com a parada do Chile, ele passou para sétimo e está 9 segundos e meio atrás de René Arnoux. Mas ele tirou 7 segundos em 2 voltas. Porque passa com um barulho muito feio a Ferrari de René Arnoux e com um rendimento muito ruim a essa altura. 68 voltas foram completadas. O diretor de prova já começa a se posicionar com a bandeira quadriculada em preto e branco. Nelson Piquet vai sustentando 13 segundos de vantagem para a Lauda. Aí você vai vendo o Prost, que é o terceiro colocado. Vai para a curva do grampo Alain Prost para completar também a volta de número 68. Aí vem ele, contornando de forma lenta. E Ayrton Senna também vai tentando uma aproximação definitiva em cima de René Arnoux, que é o sexto. Vai tentando pontuar pela terceira vez no campeonato Ayrton Senna. E Nelson Piquet segue na ponta e vem ele. Vem mantendo o ritmo forte. Ele, Piquet, que veio sempre fazendo a melhor volta da prova. Nelson Piquet, que largou na pole position, perdeu a ponta no momento da largada. Mas 2 curvas depois ultrapassava Prost e reassumia a ponta. Vem tocando Nelson Piquet. Cai a diferença para 12,57. A diferença de Piquet para a Lauda. Sempre com tráfego à sua frente, Nelson Piquet. Agora com muito cuidado para a ultrapassagem. Aí você vai vendo o Arnoux. Ele e o Mansell. Quer dizer, o Arnoux não rende bem, o Mansell rende pior. Eles estão na luta aí pela 5ª posição e o Senna atrás. Agora o Senna ainda está 9 segundos atrás do Arnoux. Tem pouca chance, faltando apenas 1 volta e meia. Mas nessa briga do Arnoux com o Mansell é que pode sobrar alguma coisa aí para o Senna marcar o seu pontinho. Mansell é o 5º, Arnoux é o 6º. A liderança de Nelson Piquet. A 2ª posição é de Nick Lauda, com Alain Prost em 3º. O diretor da prova já à nossa frente, segurando a bandeira quadriculada em preto e branco. Aí vem passando Nelson Piquet. Aí vem Nick Lauda tocando forte, tocando tudo que tem direito. O Piquet passou. Você viu a passagem de Ayrton Senna. Aí os instantes de emoção. O Eli Schieber já ficou sem gasolina, que era um grande fantasma nessa prova. A televisão canadense trava sua câmera e agora acha finalmente Nelson Piquet. Ele vem com muito cuidado, com muito cuidado, com muito cuidado. O torcedor canadense vibra. Piquet vai passando. Aí o diretor de prova aguardando Nelson Piquet. Eu dizia no início da corrida que Arnoux chegou em 83 nesta prova do Canadá sem ponto. Largou na pole, venceu a prova. Arrancou para a briga pelo título e chegou disputando na última prova. Nelson Piquet chega sem ponto, marca a pole position, toma a ponta e vem de ponta a ponta Nelson Piquet. Aí vem ele com cuidado, levando a brava. O diretor aguardando o Piquet. Vem ele contornando a curva do grampo, deixando para trás a entrada dos boxes. Vai tomar a esquerda, vai vencer Nelson Piquet. Bandeira quadriculada para ele. Nelson Piquet finalmente em 1984. Nelson Piquet vence com o Lauda chegando em cima dele. Veio com todo cuidado, trazendo na ponta dos dedos, dirigindo com suavidade. Veio marcar os seus primeiros pontos do Campeonato Mundial de 1984. Quem sabe a Brabham achou a solução. Este radiador de óleo que evita o superaquecimento, que evita a quebra,
faz com que Piquet leve seu carro até o final. E comprovando, perícia ao piloto brasileiro, velocidade, capacidade, a equipe nunca faltou. Ele sempre quebrou entre os primeiros. Bastou a máquina aguentar que Nelson Piquet marca a sua primeira vitória em 1984. Nelson Piquet marca a sua 11ª vitória na Fórmula 1. Marca os seus primeiros 9 pontos. E quem sabe agora, ele arranca definitivamente neste campeonato. Vai para Detroit, vai para Dallas, vai buscar os pontos que possam lhe dar a condição de brigar por mais um título mundial. De ponta a ponta, sem nenhum susto, com uma enorme perícia, Nelson Piquet vence o Grande Prêmio do Canadá. Lauda em segundo, Prost em terceiro, De Angelis em quarto, Mansell em quinto, Arnoux em sexto e Ayrton Senna numa brilhante 8ª posição, a 8 segundos de uma Ferrari, da Ferrari de René Arnoux. Grande vitória de Nelson Piquet, Reginaldo Leme. Perfeita vitória de Piquet. Aliás, o comentário que se fazia é que se realmente a Brabham tivesse encontrado a solução para o problema de superaquecimento, na linguagem popular, o Piquet ganharia essa corrida com o pé nas costas. E realmente foi. Ele teve dificuldade. Teve que batalhar contra Lauda e Prost no momento em que os motores Porsche da McLaren falavam alto. A diferença chegou a 1 segundo, tanto em relação a Prost como depois em relação a Lauda, quando o Lauda superou a Prost. Mas ele soube se manter. Teve aquele probleminha do Hélio de Angelis com o Lauda, que atrapalhou bastante a corrida do Lauda, é verdade. Mas daí em diante, o Piquet só aumentou a diferença. De 6 para 7, para 9, para 10 e para 12 segundos na penúltima volta. É verdade que o Piquet, com muito cuidado, temendo provavelmente problema de gasolina, diminuiu o ritmo na última volta. A diferença caiu de 12 para 9 segundos. Mas essa é a categoria, a classe de um campeão mundial que soube levar o carro até o final. Se realmente a equipe Brabham tiver encontrado a solução, Piquet, com seus 9 pontos, ainda pode tentar lutar por muita coisa nesse campeonato. Prost tem 32 pontos e meio, Lauda 24, Arnoux 15,5, Piquet tem 9 pontos. É uma boa diferença, mas matematicamente com chance. E Ayrton Senna a 8 segundos de conseguir marcar pela terceira vez um ponto no campeonato. Brilhante atuação também de Senna, fez tudo o que pôde enquanto o motor aguentou. Aí nós temos a imagem de Nelson Piquet, que trouxe com perícia, com habilidade, com arrojo, a sua Brabham a vitória. A sua primeira vitória neste campeonato em 1984. A sua 11ª vitória na Fórmula 1. Como dizia o Reginaldo, os 32 pontos e meio de Prost, os 24 pontos de Lauda. O Arnoux chegando à frente do Mansell em quinto, marcando 2 pontos, dando 16,5. O próprio De Angelis fazendo um 4º lugar, marcando 3 pontos. O De Angelis tinha 12 pontos e meio, indo a 15,5, deixando o Warwick com 13 pontos, o Rosberg com 11 e o Piquet já indo se igualar a Michele Alboreto com 9 pontos na 7ª posição do campeonato. Uma outra vitória de Piquet. Por que não? Seria demais pensar? Uma vitória do Piquet em Detroit. E ele está sentindo a perna. Tirou a sapatilha do pé direito, deve ter algum problema no carro, ficou sentindo ali o pé, mas ali é um misto de dor e alegria. Aquela vitória de Nelson Piquet acelerou muito forte. E o que eu dizia, uma nova vitória pode levá-la a 18 pontos. E 18 pontos, com 9 provas por final.